O estancieiro queria saber o que o povo dizia dele, mas as 3 palavras da atendente o fizeram perder o chão. A poeira vermelha da estrada de Bagé levantava a cada carroça que passava, mas na venda 3 Lanças, o movimento era ainda maior. Era dia de feira, e o burburinho de vozes, o tilintar de moedas e o cheiro de erva mate e charque enchiam o ar. No coração de tudo estava Rosalina, a atendente, com seus 28 anos e uma beleza que não precisava de adornos. Seus cabelos castanhos, sempre bem presos, e seus olhos que pareciam guardar uma melancolia antiga, mas também uma curiosidade esperta. Ela se movia entre os tropeiros e comerciantes com a agilidade de um quero-quero, servindo chimarrão, medindo pano, pesando farinha. Todos a conheciam e respeitavam. Rosalina era eficiente, sabia lidar com os homens rudes, mas o que poucos sabiam era que, por trás de seu sorriso educado, ela sonhava com outros mundos. Secretamente, ela esperava pelos livros que um tropeiro amigo, de vez em quando, trazia escondidos para ela folhear. Naqueles pequenos volumes, ela encontrava um refúgio, uma promessa de que a vida poderia ser mais que a labuta diária na venda. Não muito longe dali, em um rincão da estância vizinha, Pedro Sesimbra desmontava de seu baio. Com seus 34 anos, o estancieiro farrapo carregava o peso da guerra nos ombros largos e o cansaço no rosto marcado. Sua fama de durão corria solta pelos pampas, mas sob aquela casca de ferro, Pedro sentia um incômodo crescente. Ele ouvia os boatos, as lendas sobre sua frieza e sua mão pesada. Queria entender. Queria saber se o respeito que lhe era dado vinha do medo ou de algo mais verdadeiro. A pressão de liderar homens em batalha e de proteger suas terras era imensa, mas a solidão que a fama trazia era ainda maior. Ele precisava descobrir o que as pessoas realmente pensavam do estancieiro Pedro Sesimbra. A decisão foi rápida e inesperada. Pedro vestiu roupas simples de peão, um chapéu de aba mais larga que cobria parte do rosto e escondeu qualquer sinal de sua posição. Ao se aproximar da venda, ele sentiu o contraste entre sua postura acostumada ao comando e as vestes humildes. Entrou com a discrição de quem não quer ser notado, mas sua presença, ainda que disfarçada, carregava uma quietude que chamava a atenção. Seus olhos, acostumados a perscrutar o horizonte e avaliar inimigos, agora percorriam o ambiente, buscando ouvir, absorver, entender. Ele se misturou aos clientes, pegou um banquinho no canto e fingiu se interessar por uma prosa qualquer, enquanto, na verdade, seus ouvidos estavam atentos a cada sussurro, a cada risada. Os pedaços de conversa chegavam até ele como farrapos de um tapete. O estancieiro Pedro é um homem de ferro, não teme nada, dizia um peão a outro com a voz embargada. Outra voz, mais baixa, completava: é melhor não se meter com os Sesimbra, a palavra deles é lei. Pedro ouvia, e cada pedaço de fala reforçava a imagem que ele já conhecia, a imagem do homem temido e respeitado, mas nenhuma palavra era direta, nenhuma revelava o que realmente sentiam. O silêncio sobre a verdade do que pensavam dele o incomodava. Ele precisava de mais, de algo que o tocasse mais de perto. Um contato mais próximo, talvez, pudesse revelar o que os boatos não ousavam dizer. Pedro, agora batizado de João em sua mente, deixou o canto da venda e caminhou até o balcão. Seus passos eram firmes, mas controlados, buscando não chamar atenção indevida. Seus olhos, porém, não podiam deixar de seguir Rosalina. Ela se movia com uma graça incomum para a rudeza do lugar. Seus gestos eram precisos e o sorriso, mesmo que profissional, tinha um calor que o intrigava. Ele observou como ela lidava com os homens, um misto de firmeza e doçura. Chegou perto, apoiou os braços no balcão de madeira gasta e, com uma voz mais grave do que pretendia, pediu: um chimarrão, prenda. Rosa virou-se para João. Ele não era como os outros peões que frequentavam a venda. Havia algo na maneira como seus olhos a observavam. Uma intensidade que ia além da simples curiosidade. Ela sentiu um arrepio, uma pontada de apreensão, misturada a uma estranha atração. Aquele homem com roupas simples tinha uma postura que não condizia,
um olhar que parecia ver através dela. Claro, meu senhor, disse ela, a voz um pouco mais suave do que o usual, e pegou a cuia e a bomba. Ela sentia a respiração um pouco mais acelerada, enquanto preparava a bebida. A proximidade dele a deixando ligeiramente desconfortável, mas ao mesmo tempo fascinada. Enquanto Rosa servia o chimarrão, um velho gaúcho, sentado a uma mesa próxima, comentava em voz alta sobre os rumos da guerra. Dizem que o estancieiro Pedro Sesimbra tem uma coragem sem igual, mas que é mais duro que o laço de touro. Rosa, com a cuia ainda nas mãos, ouviu o nome. Uma sombra de lembrança, a história de sua mãe e o coronel, cruzou sua mente. Sem pensar quase para si mesma, mas com a voz um pouco mais alta do que pretendia, ela murmurou sentindo um calafrio. Ele me assusta. As 3 palavras atingiram Pedro, o João, como um raio. O chimarrão que Rosa acabara de lhe entregar estremeceu em suas mãos. Seus olhos se arregalaram por um instante, a surpresa e a dor nítidas. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo era pior do que qualquer boato de frieza, qualquer lenda de dureza. Ele a assustava. A confirmação de seus piores medos. Um nó se formou em sua garganta. Ele cerrou os dentes, forçando-se a recompor a pose de peão. Disfarçou a mão trêmula, levando a cuia aos lábios. A decisão estava tomada. Ele precisava entender o porquê. Por que aquela mulher, com sua doçura e força, sentia tanto medo dele? Ele manteria o disfarce, custasse o que custasse. Rosa percebeu a mudança no olhar de João, a forma como ele se enrijeceu, a surpresa em seu rosto que logo foi substituída por uma expressão indecifrável. Ela sentiu um leve receio, como se tivesse dito algo terrivelmente errado. Perdão, meu senhor, eu... Ela tentou se desculpar, mas ele já se afastava, a cuia em mãos, misturando-se novamente aos outros clientes. Ele apenas acenou com a cabeça, um gesto de quem não queria mais conversa, e se moveu para o canto de onde viera. Rosa ficou ali, confusa, com o coração batendo mais forte, observando o homem misterioso que a tinha feito sentir tanta coisa em tão pouco tempo. A partir daquele dia, a presença do peão João, na venda 3 lanças, se tornou quase uma rotina. Ele sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. Ora estava procurando algum serviço nas estâncias vizinhas, ora esperava um amigo tropeiro que demorava a chegar. Misturava-se entre os clientes, mas seus olhos, de uma intensidade incomum, pareciam absorver cada detalhe do movimento, cada palavra murmurada. Não era um peão comum, disso Rosalina tinha certeza. Ela o observava enquanto ele tomava seu chimarrão no canto ou fingia ler um jornal velho que alguém havia esquecido. João falava pouco, mas quando abria a boca suas palavras eram medidas, pensadas, e carregavam uma autoridade que não combinava com suas vestes simples. Seus gestos eram firmes, seu olhar penetrante. Rosa sentia uma mistura estranha de desconfiança e uma curiosidade quase dolorosa. Sua experiência e a história de sua mãe a ensinaram a desconfiar de homens poderosos, de coronéis e estancieiros que prometiam mundos e entregavam nada. Mas João era apenas um peão, certo? Ainda assim, havia algo nele que a deixava em alerta, uma quietude que parecia esconder um vulcão. Pedro, sob o disfarce de João, sentia o peso da mentira a cada dia. Era agonizante ver o medo nos olhos de Rosa, quando seu verdadeiro nome era mencionado, e ao mesmo tempo sentir a atração crescente por aquela mulher forte e sonhadora. Ele se sentia sufocado por sua própria fama, pela imagem de durão que havia construído para si. Queria gritar a verdade, dizer a ela quem ele realmente era. Mas a lembrança das 3 palavras, "ele me assusta", o impedia. Ele precisava entender a raiz daquele temor, o porquê de seu nome carregar tanto peso nos corações das pessoas. A cada dia, mais a vida na venda o ensinava sobre a realidade do povo, e mais ele se sentia um estranho em sua própria pele. A necessidade de entender o medo dela era mais forte que a vontade de ser livre de sua mentira. Rosa, por sua vez, vivia em um fio tênue entre a esperança e a realidade.
A falta de uma família que a protegesse e a escassez de dinheiro a prendiam à venda, mas seu sonho de estudar, de desbravar os livros que o tropeiro amigo trazia, era sua bússola secreta. Ela se sentia vulnerável, exposta aos olhares e às intenções dos homens, e por isso a postura de João a deixava em guarda. Ele não flertava como os outros, não fazia piadas rudes, mas seus olhos a seguiam com uma atenção que a fazia prender a respiração. Era um olhar que parecia enxergar sua alma, seus sonhos mais profundos e seus medos mais antigos. Ela não confiava em homens com poder, e embora João parecesse um peão, havia algo nele que gritava perigo e, ao mesmo tempo, a atraía como a luz atrai a mariposa. A partir daquele dia, Rosa passou a notar com mais atenção a presença de João na venda. Não que ele fizesse alarde, mas sua quietude tinha um peso diferente. Ela o viu intervir em pequenas contendas, daquelas que sempre surgiam entre tropeiros exaltados ou comerciantes teimosos. Uma vez, um peão mais jovem tentou passar a perna num idoso, oferecendo menos pelo gado magro. João se aproximou, sem levantar a voz, mas com um olhar que silenciou o moço. Suas palavras foram poucas, mas firmes, e o negócio foi feito de forma justa. Outra vez, um tropeiro teve a carroça atolada na saída da venda. Antes que alguém pedisse, João já estava lá, organizando os outros, dando instruções com uma calma que surpreendia. Não era a força bruta, mas uma autoridade natural, que brotava de sua postura, de seus olhos que pareciam saber de tudo. Rosa, que sempre desconfiava dos homens, especialmente dos que mostravam algum tipo de poder, sentia-se cada vez mais intrigada. Ele não parecia um peão comum, mas também não agia como os estancieiros mandões que ela conhecia. Pedro, sob a pele do peão João, observava Rosa sem que ela percebesse a profundidade de seu olhar. A cada dia, ele via a inteligência dela ao lidar com as contas da venda, a resiliência em aguentar a vida dura, a gentileza com os mais necessitados. Ele a viu dar um pedaço de pão a um mendigo, defender uma moça que estava sendo importunada por um cliente bêbado, com uma firmeza que o encheu de respeito. Ela não tinha proteção, mas se protegia e protegia os outros com sua própria força. Aquilo o tocava de uma forma que ele não esperava. Seu coração, acostumado à dureza da guerra e à solidão do comando, começava a se abrandar, mas o conflito ainda o corroía. Será que ela o veria assim, se soubesse quem ele era? Ou o medo se sobreporia a tudo o que ele estava construindo sob o disfarce? Certa tarde, com a venda mais calma, João se aproximou do balcão onde Rosa polia alguns copos. "Prenda", ele começou, a voz baixa, quase um sussurro que a fez prender a respiração. "O que uma moça como a senhora sonha para a vida?" Rosa parou o que fazia, surpresa com a pergunta tão pessoal vinda daquele homem misterioso. Ela hesitou, um leve rubor subindo às suas faces. "Sonho", ela repetiu quase em um lamento. "Sonho em poder ler todos os livros do mundo, em ter o tempo e o sossego para aprender. Mas a vida na venda e a falta de recursos não me dão esse luxo." Havia um desânimo genuíno em sua voz. Pedro sentiu uma pontada de remorso. A cada palavra dela, a mentira que ele vivia se tornava mais pesada, mais cruel. Ele queria dizer que poderia dar a ela o mundo, mas a verdade o prenderia ao seu disfarce. A presença de João também servia para afastar os olhares mais atrevidos. Não que ele fizesse algo explícito, mas sempre que um cliente mais afoito tentava uma gracinha com Rosa ou um peão flertava de forma inconveniente, João aparecia por perto. Às vezes era apenas um olhar sério, um pigarro discreto, ou ele se posicionava de forma a interceptar o caminho, com a desculpa de pegar algo no balcão. Ele não precisava erguer a voz. Sua presença já bastava. Rosa percebia. Sentia um calor estranho no peito, um misto de gratidão e uma desconfiança persistente. Aqueles pequenos gestos a protegiam, sim, mas também reforçavam a sensação de que havia mais do que um simples peão naquele homem. E isso, de alguma forma, a assustava e a atraía ao mesmo tempo. A presença constante de João na venda Três Lanças começou a tecer uma nova trama na rotina de Rosa. Ele não era barulhento, nem insistente como tantos outros, mas estava sempre por perto,
uma sombra discreta que se tornava, aos poucos, um porto seguro. As barreiras que Rosa erguera ao redor de seu coração, forjadas por desenganos e pela necessidade de se proteger, começavam a ceder, finas como teias de aranha sob o orvalho da manhã. Ela ainda tinha um pé atrás, uma desconfiança inerente à sua vida, mas a gentileza quieta de João, sua discrição e a forma como seus olhos a observavam, sem um pingo de malícia, começavam a acalmar as águas turbulentas de sua alma. Ele não pedia nada, apenas observava, e isso de alguma forma a fazia sentir-se menos exposta. Pedro, por sua vez, cada dia mais imerso na pele do peão João, descobria um mundo que antes lhe era invisível. A vida na venda, a labuta diária de Rosa, a forma como ela se desdobrava para cuidar de tudo e de todos, revelavam uma força e uma autenticidade que ele raramente encontrava em seu próprio círculo de poder. Ele via suas dificuldades, a maneira como ela lidava com a escassez e com a rudeza do mundo, e a admirava por isso. A atração por ela crescia, misturando-se a um respeito profundo. Era algo puro, raro em seu mundo de guerra e intrigas. Mas a mentira que o cobria era um fardo pesado, e ele se perguntava a cada instante se essa verdade que o atraía em Rosa seria capaz de sobreviver à sua própria. Um dia, o pátio da venda virou um alvoroço. Um cavalo, recém-chegado de uma tropa, se assustou com o barulho de uma carroça velha e começou a empinar, quase atropelando um garoto que brincava perto. Gritos e correria. Rosa sentiu o coração na boca, prestes a correr para ajudar. Mas antes que pudesse se mover, João já estava lá. Com uma calma impressionante, ele se aproximou do animal, falando baixo, com uma voz que parecia acalmar a fera. Seus movimentos eram precisos, firmes, e em poucos segundos ele tinha as rédeas na mão, guiando o cavalo assustado para longe do perigo. Não houve força bruta, mas uma sagacidade e um conhecimento que impressionaram a todos. Rosa o observava paralisada, sentindo um calor subir do peito. Aquele homem era diferente. Sua capacidade de resolver a situação com tamanha maestria a deixou sem fôlego. Quando João voltou, o cavalo já calmo sob os cuidados de um peão, Rosa se aproximou. Pela primeira vez, um sorriso genuíno, livre de qualquer traço de cansaço ou melancolia, desabrochou em seus lábios. Seus olhos, antes cheios de desconfiança, agora brilhavam com um respeito admirado. "Obrigada, João", ela disse, a voz embargada pela emoção. "O Senhor salvou o menino." Pedro sentiu um leve tremor no peito. O sorriso dela era como o sol depois de dias de chuva, e por um instante, o peso de sua fama, de sua guerra, de seu disfarce, pareceu desaparecer. Ele sentiu uma leveza que há muito não experimentava, um alívio que o fez querer prender aquele momento. Um olhar se cruzou entre eles, um segundo a mais do que o necessário, e naquele instante silencioso, sob o ruído distante da venda, uma tensão romântica, sutil e delicada, começou a se desenhar, tecida pela convivência, pelo respeito mútuo e por uma atração que nascia das profundezas de suas almas. Mesmo sob o disfarce de peão, Pedro sentia o peso de sua própria história. Enquanto observava Rosa, a força dela e a pureza de seus sonhos, as lembranças do passado vinham como um vento frio do pampa. Ele se recordava das noites sem sono, do cheiro de pólvora e terra molhada, dos rostos dos homens que havia perdido na guerra e dos que havia salvado. Cada decisão, cada comando dado vinha com um custo. Ele precisou ser o durão, o estancieiro de ferro, para manter a ordem entre os farrapos, para inspirar lealdade e temor nos inimerais. Não havia espaço para fraquezas, quando a vida de tantos dependia dele. Aquele peso, aquela solidão do comando, havia endurecido seu coração, sim, mas também o havia moldado. Ele se perguntava se haveria uma forma de ser o líder que precisava ser, e ao mesmo tempo, o homem que queria que Rosa visse. Rosa, por sua vez, sentia um arrepio na espinha ao pensar no poder. Aquele João era diferente, mas ainda assim, havia algo nele que a fazia lembrar da história de sua mãe. Uma história que era um alerta constante. Sua mãe, uma moça ingênua e bonita,
havia sido seduzida pelas promessas vazias de um coronel imperial. Ele viera com conversas mansas, juras de amor e a promessa de uma vida de riqueza e conforto. Mas, depois de um tempo, quando o encanto se desfez e a realidade da guerra apertou, o coronel a abandonou, deixando-a sozinha, com um filho pequeno e a vergonha de ter sido enganada. A família de Rosa, já humilde, carregou aquela desgraça como um fardo pesado. Foi ali que Rosa aprendeu que homens de poder, com seus uniformes bonitos e suas palavras doces, podiam ser os mais perigosos de todos. Eles prometiam o céu, mas entregavam o inferno. E essa lembrança fria e amarga fazia seu coração se fechar a cada vez que um homem poderoso se aproximava. Foi então que a sombra da guerra se fez ainda mais presente na venda Três Lanças. Um trotar forte de cavalos anunciou a chegada de uma patrulha imperial, e à frente dela, o tenente Assis Neto. Ele era um homem esguio, com um bigode fino e um olhar astuto que parecia calcular cada movimento. Sua postura era de uma arrogância que se espalhava pelo ar, e seu uniforme impecável contrastava com a poeira da estrada. A venda era um ponto estratégico para os imperiais, e Assis Neto a usava como um posto de vigilância. Ele desmontou do cavalo com uma desenvoltura cruel, seus olhos varrendo o local. Farrapos imundos, ele murmurou, alto o suficiente para ser ouvido. E essa família Sesimbra. Um dia, todos eles pagarão. Seu ódio pelos farrapos, e em especial pelo estancieiro Pedro Sesimbra, era um veneno que ele não se importava em disfarçar. Assis Neto entrou na venda com um ar de superioridade, e seus olhos caíram sobre João, quieto no canto, e depois sobre Rosa, que o atendia com a habitual eficiência. Ele notou a maneira como João observava tudo sem parecer fazê-lo, a quietude incomum para um peão. E viu a forma como Rosa, embora com a guarda alta, parecia mais à vontade perto daquele homem do que com os outros. Havia algo ali, uma dinâmica sutil que o intrigava. O tenente estreitou os olhos, um sorriso fino no canto dos lábios. A venda era um ninho de fofocas e informações, e ele sabia que, para desvendar qualquer segredo, precisava observar os elos mais frágeis. E o elo entre a atendente e o peão misterioso parecia ser um bom ponto de partida. As visitas do tenente imperial Assis Neto à venda Três Lanças tornaram-se mais e mais frequentes, um presságio sombrio para todos. Ele não chegava com a pressa de um viajante, mas com a lentidão calculada de um predador. Seus olhos astutos varriam o ambiente, parando em cada rosto, como se tentasse decifrar segredos em cada ruga ou expressão. Assis Neto tinha o hábito de se encostar ao balcão, pedir um gole de cachaça e, com um sorriso que não alcançava os olhos, lançar perguntas capciosas a Rosa Lina. Então, prenda, quais as novidades da estrada? Algum farrapo apressado passou por aqui procurando refúgio? Ele perguntava, a voz baixa, mas carregada de uma ameaça velada. Rosa sentia um calafrio na espinha a cada vez, mas mantinha a compostura, respondendo com a mesma educação fria. As novidades são as de sempre, tenente. A vida segue seu rumo apesar da guerra. Ele tentava extrair informações dos tropeiros e agregados, com promessas de recompensas ou ameaças de castigo. Sua crueldade era visível nos olhares que lançava, na forma como apertava o copo, revelando a força que ele guardava para oprimir. Pedro, ainda sob a pele do peão João, presenciou a brutalidade disfarçada e a arrogância descarada de Assis Neto. Ele via o tenente humilhar os clientes mais simples, zombando de suas crenças e de sua lealdade à causa farrapa. A raiva subia por sua garganta, um fogo que ele precisava conter a todo custo. Seus punhos se cerravam sob a mesa. A vontade de agir, de defender os oprimidos, era quase insuportável. Mas ele se lembrava do motivo de seu disfarce, da necessidade de entender o medo que seu próprio nome inspirava. Ele não podia revelar sua identidade agora. A cada dia, ficava mais claro que a presença de Assis Neto não era apenas uma vigilância, mas uma ameaça crescente. A venda, e principalmente Rosa, estavam em perigo constante sob o olhar daquele homem cruel. Pedro sentia o peso da responsabilidade, a angústia de estar tão perto e, ao mesmo tempo, tão impedido de agir. Em meio aos murmúrios da venda,
As conversas sobre a guerra se misturavam às fofocas do dia a dia. Pedro, atento, ouvia os comentários sobre os imperiais e suas atrocidades, as histórias de vilas saqueadas e famílias desfeitas. E, junto a isso, os sussurros sobre o estancieiro Pedro Sesimbra. Dizem que o general Pedro é mais astuto que uma raposa e mais impiedoso que o inverno, comentava um. Ele não perdoa a traição, corta o mal pela raiz, dizia outro. Pedro sentia um aperto no peito. A imagem de si mesmo, construída para a guerra, era a de um homem temido, um líder que inspirava respeito pelo medo. A mentira ou segredo de sua identidade pesava mais a cada palavra. Como poderia Rosa, aquela mulher que sonhava com livros e detestava a crueldade, um dia amar o homem que era descrito como impiedoso? A dúvida corroía sua alma, e ele se perguntava se seu amor, recém-descoberto, seria capaz de superar a lenda que ele mesmo havia criado. Rosa sentia um calafrio gélido na presença de Assis Neto. Seus olhos, que guardavam a melancolia da história de sua mãe, viam no tenente a mesma arrogância, a mesma promessa de perigo que havia destruído sua família. Ela se lembrava das palavras de sua mãe: homens de uniforme e poder são lobos em pele de cordeiro. O medo era um nó em seu estômago, mas de forma inexplicável, quando João estava por perto, ela sentia um alívio sutil. Ele não falava muito, mas sua presença era um escudo silencioso. Seus olhos, que antes a assustavam com sua intensidade, agora pareciam vigilantes, protetores. Ela não sabia o porquê, mas quando ele se posicionava perto do balcão, ou quando seus olhares se cruzavam, um calor estranho se espalhava em seu peito. Uma sensação de segurança que ela não conseguia explicar, mas que a fazia prender a respiração, aliviada. O tenente imperial Assis Neto, com seu sorriso fino e seus olhos que pareciam agulhas, não era mais uma visita ocasional na venda Três Lanças. Ele se tornara um cliente assíduo, quase uma sombra constante no ambiente. A cada vez, sua chegada era anunciada pelo trotar arrastado de sua patrulha, e sua entrada sempre com um ar de quem era dono do lugar. Ele pedia a mesma cachaça, encostava-se ao balcão e, enquanto bebia devagar, lançava perguntas a Rosalina, que eram como laços apertando-se ao redor da verdade. Prenda, não viu o vulto de um farrapo apressado por estas bandas que não se atreveu a mostrar a cara? Ele indagava, a voz baixa, mas com um brilho de ameaça nos olhos que fazia o estômago de Rosa se revirar. Ela respondia com a calma que a experiência lhe dera. Não, tenente, apenas tropeiros e alguns agregados, como sempre. Mas Assis Neto não se dava por satisfeito. Seus olhos inquietos começaram a seguir João. Ele notava a quietude do peão, a forma como ele parecia observar tudo sem ser visto, a autoridade velada em seus movimentos. Havia algo de errado, algo que não se encaixava na imagem de um simples peão, e a desconfiança do tenente crescia a cada olhar. Pedro, em seu disfarce de João, sentia os olhares perspicazes de Assis Neto sobre si. O tenente era uma raposa velha, e ele sabia que cada movimento precisava ser calculado. Mais de uma vez, Pedro ouviu Assis Neto, em conversas com seus homens, destilar seu ódio pela causa farrapa e, em particular, pela família Sesimbra. Aquele Pedro Sesimbra vai me pagar cada centavo de desgraça que ele causou à coroa. O tenente vociferava, com os punhos cerrados. Vou arrancar a cabeça daquele estancieiro e de toda a sua laia um por um. As palavras eram um ferro quente no coração de Pedro. Ele sabia que Assis Neto não era um homem de brincadeiras. Suas ameaças eram promessas de sangue, e a presença do tenente na venda era um perigo que se adensava a cada dia. Não apenas para si, mas para Rosa, e para todos que ali buscavam um pouco de paz. Certa tarde, quando Assis Neto se preparava para ir embora, lançando um último olhar de desdém à venda, Rosa flagrou João, observando o tenente com uma intensidade que a fez prender a respiração. Os olhos de João eram como brasas, fixos no imperial, e havia neles uma fúria contida, uma tensão que não pertencia a um peão. Era o mesmo olhar penetrante que a havia assustado no primeiro dia, mas agora carregado de algo mais profundo, mais perigoso. Um calafrio percorreu Rosa.
Ela se aproximou de João, a voz quase um sussurro. "O que o senhor tem, João?" perguntou, sentindo o próprio coração disparar. "Por que olha o tenente assim?" João desviou o olhar com rapidez, a expressão voltando à sua habitual seriedade. Ele pigarreou a voz grave. "Não confio nele, prenda. Não se deve confiar em homens que têm prazer em ver a desgraça dos outros." A resposta era simples, mas o modo como ele a disse, a força por trás das palavras, deixou Rosa ainda mais confusa e, estranhamente, mais atraída para aquele mistério. A tarde estava avançando e a venda começava a esvaziar. Rosa e João estavam arrumando o balcão quando, de repente, o som de cavalos se aproximando rapidamente quebrou o silêncio. Não era a patrulha usual de Assis Neto, mas um grupo menor, mais rápido, que parecia estar em uma busca repentina. Imperiais. Se alguém gritou lá fora. Rosa sentiu o pânico gelar suas veias. Havia alguns sacos de farinha e charque que um tropeiro farrapo havia deixado escondidos para serem levados à frente de batalha. Se os imperiais os encontrassem, seria o fim para a venda. João agiu com uma rapidez impressionante. "Os víveres, prenda, rápido, atrás do balcão." Seus olhos encontraram os de Rosa, e naquele instante, sem uma palavra, ela entendeu. Eles se moveram em sincronia, como se tivessem feito aquilo 1000 vezes. João empurrou os sacos pesados para um canto escuro atrás do balcão, enquanto Rosa, com a agilidade de um raio, cobria tudo com panos velhos e barris vazios. Suas mãos se tocaram por um segundo, um toque elétrico que a fez prender a respiração, mas não havia tempo para sentir. A porta da venda se abriu com um estrondo, e 2 soldados imperiais entraram, os olhos famintos de quem procurava algo. Rosa e João se endireitaram ofegantes, os corações batendo forte. Ele se postou um pouco à frente dela, um escudo silencioso. Os soldados, sem encontrar nada óbvio, fizeram algumas perguntas rápidas e partiram, frustrados. Quando o som dos cavalos se afastou, Rosa soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Ela olhou para João, e ele para ela. Um sorriso pequeno e exausto surgiu em seus lábios. Um sorriso de alívio e uma cumplicidade inesperada. Naquele momento de perigo e ação conjunta, uma nova camada de confiança silenciosa se solidificou entre eles. Uma ponte invisível sobre o abismo da mentira que ele ainda carregava. O sol da tarde espreitava pelas frestas da venda 3 lanças, pintando o chão de terra batida com faixas de luz e sombra. O movimento estava mais calmo que nos dias de feira, mas ainda havia um burburinho de conversas e o cheiro de café coado misturado ao da erva mate. Rosalina arrumava as prateleiras, a mente divagando entre os livros que sonhava ler e a presença constante de João, que se mantinha discreto, mas sempre à vista, no canto da venda. Ela sentia um calor estranho no peito, só de pensar nele, uma mistura de fascínio e a velha desconfiança que a vida lhe ensinara. De repente, um som seco, distante, quebrou a paz. 1, 2, 3 estampidos, como trovões em céu azul. Tiros. O coração de Rosa saltou na garganta, e o copo que ela segurava escorregou de suas mãos, estilhaçando-se no chão. Gritos começaram a ecoar lá fora, vozes assustadas de quem vinha da estrada. "Caramurus! Ataque Caramuru!" gritou um peão que se atirou para dentro da venda, os olhos arregalados de pavor. O caos se instalou em um instante. Mulheres choravam, homens corriam, buscando refúgio. A fragilidade da vida no Pampa, sempre à mercê da guerra, se mostrava nua e crua. Rosa sentiu o corpo congelar. O pânico a dominou, as pernas pareciam presas ao chão e o ar faltou em seus pulmões. Ela via a fumaça subindo ao longe, ouvia os berros dos soldados se aproximando. Sua mente voava para a história de sua mãe, para a violência que a guerra trazia. Mas antes que pudesse sequer pensar em correr, uma mão firme e cálida a segurou pelo braço. Era João. Seus olhos, antes calmos, agora brilhavam com uma urgência que a fez prender a respiração. "Para dentro, prenda, para o fundo, agora!" Ele comandou a voz grave e segura, cortando o barulho do medo. Não havia hesitação em seus gestos. Ele não sacou uma arma, não fez alarde,
mas sua postura irradiava uma autoridade inegável. Com a mesma calma que acalmara o cavalo desgovernado, ele guiou Rosa e outros clientes apavorados para o depósito nos fundos da venda, um lugar mais seguro, com paredes mais grossas. "Fiquem aqui! Não façam barulho!" ele instruiu enquanto fechava a pesada porta de madeira, usando um barril para barricá-la. Rosa o observava, ainda trêmula, mas a visão de sua coragem, de sua calma em meio ao perigo, começou a dissolver o gelo em suas veias. Ele se arriscava, ficava exposto para proteger a todos, para garantir que estivessem seguros. Naquele instante de puro caos, Rosa viu mais do que um peão em João. Ela viu um homem, um ser humano que, apesar de não ter uma arma em mãos, exibia uma bravura silenciosa, uma liderança nata que a surpreendia e a acalmava. Ele não fugiu, não se escondeu. Arriscou a própria vida para cuidar dos outros, dos mais fracos, dos que não sabiam como reagir. A imagem do coronel que enganara sua mãe, a desconfiança em homens de poder, tudo começou a se esfarelar diante daquele João que se mostrava tão diferente. Sua desconfiança inicial sobre ele, que antes era uma muralha, agora parecia apenas uma cerca baixa, fácil de transpor. Pedro, sob o nome de João, sentia cada fibra de seu corpo vibrar com a urgência de lutar, de usar suas habilidades de combate para varrer os imperiais. Sua mão formigava ansiando pela empunhadura de uma arma, pela sensação de controle em meio à batalha. Ele era um farrapo, um líder acostumado a enfrentar o perigo de frente, a proteger seu povo com a força de seus braços e sua estratégia. Mas a necessidade de manter o disfarce era ainda maior. A cada tiro que ouvia, a cada grito que chegava de fora da venda, a tensão de não poder se revelar era quase insuportável. Se ele mostrasse quem realmente era, todo o propósito de sua mentira, de seu disfarce para entender o medo de Rosa, seria jogado fora. Ele cerrou os dentes, a respiração suspensa, lutando contra o desejo de ser o estancieiro Pedro Sesimbra e mantendo a fachada do peão silencioso, enquanto o perigo batia à porta. O ataque Caramuru havia silenciado, deixando para trás o cheiro de fumaça e o eco do medo na venda Três Lanças. Os poucos clientes que haviam se abrigado no depósito começavam a sair, os rostos pálidos, mas aliviados. Rosa Lina sentia as pernas bambas, o coração ainda batendo descompassado no peito. João estava ao seu lado, seus olhos perscrutando o pátio, buscando qualquer sinal de perigo. A calma dele era um bálsamo para o pânico dela. Mas a paz durou pouco. Um gemido fraco chamou a atenção dos dois. Vindo do canto escuro da venda, perto da porta dos fundos, um homem estava caído. Era um tropeiro, reconhecível pelo lenço farrapo no pescoço, e uma mancha escura e crescente manchava sua camisa. Ele estava ferido, pálido, e seus olhos suplicavam por ajuda. Rosa sentiu o estômago revirar. O medo ainda era um nó em sua garganta, mas a visão do homem ferido precisando de auxílio tocou fundo em seu coração. A história de sua mãe, a caridade que sempre a acompanhara, a impulsionou. "Precisamos ajudá-lo, João", ela disse, a voz trêmula, mas firme. "Ele está muito mal." João não hesitou. Seus olhos, antes vigilantes, agora se fixaram no tropeiro com uma determinação fria. Ele se ajoelhou rapidamente ao lado do ferido, avaliando o estrago com um olhar experiente que assustou Rosa. "É um farrapo, prenda", ele sussurrou a voz grave. "Se os imperiais voltarem e o encontrarem, estamos todos perdidos." Mas a preocupação de Rosa era maior que o medo. "Eles não podem encontrá-lo", ela retrucou, já se abaixando para tentar estancar o sangue. João a parou com um gesto. "Não aqui. Assis Neto não demorará a retornar. Há um porão antigo, nos fundos, que poucos conhecem. É arriscado, mas é a única chance." Ele não perguntou se ela queria ajudar, apenas assumiu que ela o faria. E Rosa, embora com o coração na boca, sentiu uma confiança inesperada na liderança daquele homem. Juntos, com cuidado e esforço, eles ergueram o tropeiro, que gemia a cada movimento. João o guiava com uma força surpreendente, e Rosa o apoiava, sentindo a proximidade dos corpos,
a urgência da situação unindo-os em uma tarefa perigosa. No escuro e úmido porão, com o tropeiro escondido e mais ou menos estável, a proximidade forçada fez o ar ficar denso entre Rosa e João. A luz fraca que entrava por uma fresta revelava o rosto dele concentrado e sério, enquanto ele cuidava do ferimento do homem. Ele rasgou um pedaço de pano limpo que Rosa havia trazido e o amarrou com uma destreza que não combinava com um peão. Ele é um homem de guerra, Rosa pensou, observando cada movimento. Ele sabe o que faz. A compaixão em seus olhos, ao mesmo tempo em que sua praticidade em lidar com o perigo a deixava ainda mais intrigada. Aquele homem não era apenas um peão. Disso ela tinha certeza. Havia uma profundidade em seu conhecimento, uma autoridade em seus gestos que gritava outra história, e a necessidade de confiar nele, de depender dele naquele momento de vida ou morte, quebrava as últimas barreiras de sua desconfiança. Ela sentia a respiração suspensa, o coração batendo forte, não apenas pelo perigo, mas pela presença dele, tão perto, tão real. Pedro, em seu disfarce de João, sentia um turbilhão de emoções. O orgulho que sentia pela bravura de Rosa era imenso. Ela, a mulher que sonhava com livros, não hesitou em ajudar um farrapo ferido, arriscando sua própria segurança. Sua compaixão era um raio de luz em meio à escuridão da guerra. Mas, ao mesmo tempo, um medo gelado o percorria. Envolver-se com questões farrapas, com o perigo iminente de Assis Neto, colocava a vida de Rosa em risco. Ele a via ali, tão próxima, seus olhos fixos nele com uma mistura de admiração e receio, e sentia o amor, antes um sussurro, agora uma chama ardente em seu peito. Aquele sentimento era mais forte do que qualquer medo ou fama. A necessidade de protegê-la, de mantê-la segura, se tornou sua prioridade, mesmo que isso significasse prolongar a mentira. Ele se sentia dividido entre o homem que ela conhecia e o estancieiro que ele era, preso em uma teia de segredos e um amor que nascia no coração do perigo. A noite avançava no porão úmido e escuro da venda Três Lanças. Apenas um lampião pequeno, trazido por Rosalina, tremeluzia num canto, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. O tropeiro ferido jazia num colchão improvisado, sua respiração pesada preenchendo o silêncio. Rosa e João estavam sentados perto dele, em voz baixa, vigiando. O peso da situação unindo-os de uma forma que nunca haviam experimentado. O cheiro de terra molhada e sangue misturava-se ao ar abafado, e o som distante de grilos parecia amplificar a quietude tensa. Rosa, sentindo a proximidade de João como um calor inesperado no frio do porão, quebrou o silêncio, a voz quase um sussurro. Essa guerra, ela leva tudo da gente, disse, os olhos fixos na chama do lampião. Eu tenho tanto medo, João. Medo de que tudo o que conheço desapareça. Medo de que a venda seja queimada, de que eu fique sozinha. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Minha mãe, ela me contava. Contava de um coronel imperial que a enganou com promessas, palavras bonitas, um futuro que nunca veio. Depois ele partiu e a deixou. Por isso, eu não confio em homens que carregam poder, que vestem uniformes e mandam. Eles prometem o céu, mas entregam a dor. A lembrança era amarga em sua boca, e ela sentiu o nó na garganta. Pedro, como João, ouvia cada palavra de Rosa com uma atenção que o fazia prender a respiração. A história dela, contada ali, na escuridão do porão, era um espelho cruel de seus próprios temores. Ele sentiu o peso da verdade daquela mulher, a dor que a marcara, a razão profunda de sua aversão a homens de poder. Era uma ferida antiga, que ele, sem saber, havia reaberto com sua mentira. Seu coração se apertou. Ele via a si mesmo através dos olhos dela, o estancieiro temido, o líder farrapo que impunha respeito, e entendeu, de uma forma dolorosa, por que suas 3 palavras, "ele me assusta", o haviam paralisado. Ele, com todo o seu poder e influência, a assustava. E o que era pior, ele estava ali, sob um disfarce, enganando-a, como o coronel que a mãe dela tanto lamentara.
O poder pode ser um fardo pesado, Prenda, Pedro murmurou, a voz grave e baixa, sem entregar sua identidade. Ele buscou as palavras com cuidado, querendo confortá-la sem revelar demais. Nem todo homem que tem alguma influência é desonesto. Às vezes, o peso do comando exige que se tome atitudes duras, que se use a força, mesmo que o coração não queira. Nem sempre o que se vê por fora é a verdade completa do que se sente por dentro. Há homens que usam sua posição para o mal, sim. Mas há outros que a usam para proteger, para defender o seu povo, a sua terra. E esses, Prenda, carregam um fardo ainda maior, porque precisam ser fortes por todos, mesmo quando se sentem sozinhos. Ele sentiu a pontada da própria verdade em suas palavras, a solidão de sua liderança. Rosa olhou para João, seus olhos fixos nos dele na penumbra. Havia uma sinceridade em suas palavras, uma profundidade que ela nunca esperaria de um peão. Ele não falava como os outros homens, não tentava impressioná-la, mas suas palavras tocavam sua alma de uma forma que a fez prender a respiração. Ela sentia que ele a entendia, que via seus medos e seus sonhos. Aquele homem misterioso e silencioso a fazia sentir-se conectada, compreendida. Ela não sabia quem ele era de verdade, mas naquele momento pouco importava. Ela confiava na essência do homem que estava ali, cuidando de um ferido, protegendo-a. Sua imagem de peão se desfazia, revelando um homem de honra e compaixão. Uma nova confiança, mais forte do que qualquer desconfiança anterior, começava a se solidificar em seu coração, não baseada em sua aparência, mas na verdade que ele murmurava na escuridão. A manhã seguinte trouxe um ar pesado para a venda Três Lanças. Não demorou para que o trotar familiar dos cavalos anunciasse a volta do tenente imperial Assis Neto. Ele não vinha sozinho. Uma patrulha maior o acompanhava, e seus homens pareciam mais tensos, mais dispostos a procurar. Assis Neto desceu do cavalo com a lentidão calculada de um caçador. Seus olhos estreitos, varrendo cada canto do pátio, cada rosto presente. Havia algo em sua postura, uma desconfiança acentuada, que fez o estômago de Rosalina se apertar. O tropeiro ferido ainda estava no porão, e o medo de ser descoberta gelou seu sangue. Assis Neto entrou na venda e seu olhar caiu diretamente sobre Rosa. Ele se encostou ao balcão, a voz baixa, mas afiada como um punhal. Prenda, um dos nossos cavaleiros desapareceu pela estrada. Um farrapo ferido foi visto por essas bandas. Não viu nada de estranho por aqui? Um vulto apressado, talvez? Seus olhos astutos tentavam ler a verdade nos dela, buscando qualquer sinal de nervosismo. Rosa sentiu o coração disparar, mas forçou a voz a sair calma. Não, tenente, apenas o de sempre. Tropeiros, comerciantes, nada de farrapos por aqui. Ela tentou manter o olhar firme, mas sentia um suor frio escorrer pelas costas. O tenente, porém, não se satisfez. Ele se aproximou da porta do porão, seus olhos curiosos. E este depósito, Prenda, costuma guardar algo de valor aqui? Quem sabe um farrapo escondido? O ar na venda ficou denso. Rosa sentiu o pânico subir pela garganta. João estava perto, fingindo arrumar alguns sacos de grãos, mas seus olhos estavam fixos em Assis Neto, prontos para qualquer movimento. Rosa sentia o peso do olhar de João sobre ela, uma força silenciosa que a impulsionava a ser forte. Ela precisava agir, e rápido. "Este porão, tenente", ela disse, com um leve sorriso forçado. "É o nosso velho depósito, cheio de teias de aranha e uns barris vazios. Não há nada de valor que interesse a um oficial imperial como o senhor." Enquanto falava, ela tentou desviar a atenção do tenente, apontando para uma pilha de panos. "Mas temos umas garrafas de cachaça nova, se o senhor quiser provar. Dizem que é a melhor da região." Assis Neto hesitou por um segundo. A cachaça era tentadora, mas seus olhos ainda se fixavam na porta do porão. João percebeu a hesitação do tenente. Com uma agilidade mental que impressionou Rosa, ele se aproximou, a voz grave e respeitosa. "É verdade, tenente. A cachaça é boa. E o porão... Bem, o porão é o que a Prenda disse, escuro e com ratos. Não é lugar para um cavalheiro." Enquanto falava, João se posicionou de forma sutil entre Assis Neto e a porta do porão.
bloqueando a visão e oferecendo um copo de cachaça com uma cortesia inesperada. Era uma dança perigosa de mentiras e dissimulação, e Rosa sentia a perfeita sintonia entre eles, uma cumplicidade que nascia da urgência de proteger o segredo. Assis Neto, ainda desconfiado, aceitou a cachaça, mas continuou a lançar olhares perspicazes para João. "Você é novo por aqui, peão?" perguntou o tenente, os olhos estreitos. João respondeu com a calma de quem não tem nada a esconder. "Sou, tenente, apenas um viajante, procurando um pouco de trabalho pelas estâncias. A guerra dificultou as coisas para os peões, como o senhor bem sabe." Ele manteve o olhar firme, sem um vacilo. A tensão era quase insuportável, cada palavra uma aposta, cada gesto uma estratégia. Rosa sentia que a qualquer momento o tenente poderia descobrir tudo. Mas, para sua surpresa e alívio, Assis Neto bebeu a cachaça, resmungou algo sobre farrapos e cavalos perdidos e, finalmente, deu as costas para o porão. Quando a patrulha de Assis Neto finalmente partiu, o som dos cavalos se afastando pela estrada, um silêncio pesado caiu sobre a venda. Rosa e João ficaram parados, um de frente para o outro, os corações ainda batendo em descompasso. O alívio era uma onda que os inundava, misturada à exaustão e à adrenalina. Os olhos de Rosa se fixaram nos de João. Havia uma compreensão profunda entre eles, uma gratidão silenciosa que não precisava de palavras. Naquele olhar, que durou um segundo a mais do que o necessário, ela viu a coragem dele, a inteligência, a forma como ele a havia protegido. E ele, por sua vez, viu a força e a astúcia dela, a maneira como ela enfrentou o perigo ao seu lado. Uma eletricidade sutil, quase um sopro, passou entre seus corpos, uma promessa de tudo o que ainda não havia sido dito. Era um momento de quase confissão, um olhar que dizia mais que 1000 palavras sobre a crescente paixão que os unia. Pedro, sob a pele do peão João, sentiu o peso da mentira corroer sua alma. A cada palavra dita, a cada mentira inteligente para enganar Assis Neto, ele sentia o laço se apertar. O olhar de Rosa, tão cheio de confiança e admiração, era uma faca em seu peito. Ele sabia que não podia mais adiar a verdade. Assis Neto estava perigosamente perto de descobrir tudo, e a vida de Rosa, que ele amava mais do que a própria, estava em risco por causa de seu disfarce. Ele percebeu com uma clareza dolorosa que seu amor por Rosa era mais forte que sua necessidade de se esconder, mais forte que sua fama, mais forte que qualquer medo. A hora da verdade se aproximava, e ele sabia que seria um momento de fogo, capaz de queimar tudo ou forjar um amor eterno. A venda 3 Lanças fervilhava como um formigueiro em dia de verão. O burburinho de vozes, o tilintar de moedas, o cheiro forte de café e erva mate enchiam o ar. Rosa Lina, com sua agilidade costumeira, movia-se entre os balcões, atendendo aos tropeiros e aos poucos clientes que ainda restavam, enquanto o sol começava a se deitar no horizonte do Pampa. João estava no canto de sempre, observando o movimento, uma quietude que Rosa já havia se acostumado a sentir como um porto. Tudo parecia como um fim de tarde comum. Mas, de repente, o chão tremeu. Não era o trotar esperado de uma tropa amiga. Era um som pesado, ensurdecedor, que vinha da estrada misturado a gritos de comando e o relinchar assustado dos cavalos. "Caramuros, ataque!" Alguém berrou lá fora, com a voz embargada pelo pavor. Em um piscar de olhos, a venda, antes cheia de vida, virou um caos. Tiros cortaram o ar, estilhaçando garrafas e vozes. Gritos de desespero ecoavam enquanto as pessoas corriam, tentando se esconder sob as mesas, atrás dos balcões. Uma fumaça densa começou a invadir o local trazida pelo vento. Rosalina sentiu o sangue gelar nas veias. O pânico a dominou. Suas pernas pareciam presas ao chão e o ar faltou em seus pulmões. Era o fim. A porta da venda foi arrombada com um estrondo, e o tenente imperial Assis Neto entrou, seguido por seus homens, os rostos sujos de pólvora e os olhos faiscando de crueldade. Um sorriso de escárnio brincava em seus lábios enquanto ele varria o local com o olhar. "Procurem!" ele berrou, a voz carregada de ódio. "Quero cada farrapo escondido, e se não encontrarem, esta venda vai virar cinzas.
Seus olhos então caíram sobre Rosa, que estava paralisada perto do balcão, e sobre João, que se colocara instintivamente à frente dela, como um escudo silencioso. Assis Neto riu, um som seco e cruel. Ora, ora, o peãozinho valente querendo bancar o herói? Não me diga que a atendente aqui tem um admirador tão dedicado. Ou será que você é mais do que aparenta, meu caro? A provocação era um veneno, e a desconfiança em seus olhos era nítida. Pedro, como João, sentiu a raiva queimar em seu peito. A cada segundo a situação piorava. Os imperiais saqueavam a venda, derrubando prateleiras, aterrorizando os clientes. Uma mulher idosa chorava, agarrada a um menino pequeno. Assis Neto se aproximou de Rosa, que tremia, mas mantinha o olhar fixo nele, desafiadora. O tenente ergueu sua arma, apontando-a diretamente para o rosto da velha mulher. Última chance, farrapos. Onde está o estancieiro Pedro Sesimbra? Só esta velha pagará o preço. Rosa sentiu o coração na boca, o medo a sufocando. Ela olhou para João, seus olhos suplicando por ajuda, por uma solução. Pedro viu o terror nos olhos dela, a vida inocente em perigo. Não havia mais tempo, não havia mais escolha. O disfarce tinha que acabar. Com um movimento rápido e preciso, Pedro sacou a arma que mantinha escondida sob suas roupas de peão. O som metálico ecoou na venda, fazendo todos prenderem a respiração. Seus olhos, antes tão contidos, agora brilhavam com a fúria e a determinação de um guerreiro. Sua postura se ergueu, o corpo tenso, mas imponente. A voz que ele usou não era mais a do peão discreto, mas a de um líder, de um comando que fazia tremer. Eu sou Pedro Sesimbra! Ele bradou com uma força que abalou as paredes da venda e o coração de Rosa. E esta venda está sob minha proteção. Solte-os, Assis Neto, ou você enfrentará o verdadeiro inimigo. A revelação atingiu a todos como um raio. O peão João se desfez, e em seu lugar surgiu o temido estancieiro Farrapo. Pedro Sesimbra, o homem que ela temia, mas que agora, com sua arma em punho, a protegia com a própria vida, estava ali, exposto, diante de seus olhos arregalados. Ele enfrentou Assis Neto diretamente, sem um pingo de medo, mostrando toda a sua habilidade e a liderança que o tornava uma lenda nos Pampas. A revelação de Pedro Sesimbra atingiu a todos como um raio. O chão parecia ter sumido debaixo dos pés de Rosa Lina. O homem que ela conhecera como João, o peão calado e gentil que a protegia com gestos discretos, que ouvia seus sonhos e compartilhava seu medo da guerra, agora estava ali. Mas não era João. Era Pedro Sesimbra, o estancieiro Farrapo de fama temida, o homem que ela havia sussurrado que a assustava. Um turbilhão de sentimentos a dominou. Choque, uma pontada de traição pela mentira, mas também um alívio urgente de ver a força dele se manifestar. Medo, raiva, desapontamento e uma confusão de sentimentos colidiram em seu peito. Seu mundo, que já era incerto, virou de cabeça para baixo em um instante. A venda se transformou num campo de batalha. Tiros ecoavam, o cheiro de pólvora queimada se espalhava, e os gritos dos imperiais se misturavam aos dos clientes assustados. Pedro Sesimbra, sem o disfarce, era uma força da natureza. Seus movimentos eram rápidos e precisos. Cada golpe, cada desvio, mostrava a experiência de um guerreiro. Ele não era apenas o durão de sua fama, era um líder nato, um combatente feroz, que usava toda a sua habilidade para proteger aqueles que estavam sob seu teto. Ele se movia entre os inimigos como um raio, a voz de comando firme, os olhos faiscando. Assis Neto, furioso pela revelação, concentrava sua fúria em Pedro. Seus homens, antes arrogantes, agora sentiam o peso do nome Sesimbra, mas o tenente os incitava, gritando ordens cruéis, determinado a derrubar o estancieiro Farrapo. Em meio ao caos, Rosa não conseguia desviar o olhar de Pedro. Ela o via lutar, e em cada movimento, via o João que a havia defendido dos flertes, que havia acalmado o cavalo, que a havia ajudado a esconder o tropeiro ferido no porão. Mas também via o temido Pedro Sesimbra, o homem que impunha respeito pelo medo, o Farrapo que lutava sem piedade. A imagem do coronel imperial que enganou sua mãe,
que a abandonou após falsas promessas, se chocou violentamente com a imagem do homem que, mesmo com todo o poder, arriscava a vida por ela e pelos outros. O João que a fizera confiar e o Pedro que a história a ensinara a temer eram a mesma pessoa. Que naquele campo de batalha, ela via a verdade em sua fúria protetora. Ele não estava ali para enganar, mas para salvar. A batalha parecia não ter fim. Pedro, apesar de sua bravura, estava em desvantagem numérica. Um golpe traiçoeiro de um soldado imperial o atingiu de raspão no braço, fazendo-o cambalear. Assis Neto, vendo a oportunidade, avançou com a faca em punho, um sorriso cruel no rosto. "Agora você me paga, Sesimbra", ele vociferou, pronto para o golpe final. Rosa viu a faca brilhando no ar, viu o sangue escorrendo do braço de Pedro, e o mundo pareceu parar. O medo, que a paralisara tantas vezes, ainda estava ali, forte, mas um sentimento ainda maior, uma coragem que ela não sabia que possuía, explodiu em seu peito. Não era o medo do estancieiro, mas o amor pelo João que a havia conquistado. "Não!" Rosa gritou, uma voz que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Era um grito desesperado, cheio de fúria e amor. Ela não pensou, apenas agiu. Pegou um jarro pesado de água que estava no balcão e, com toda a sua força, atirou-o contra Assis Neto. O jarro se espatifou perto da cabeça do tenente, distraindo-o por um segundo crucial. Aquele instante foi o suficiente. Pedro, mesmo ferido, aproveitou a distração, girou e desarmou Assis Neto com um golpe rápido. Rosa sentiu as pernas fraquejarem, mas seu coração batia com a certeza de sua escolha. Ela não temia mais. Ela havia escolhido confiar no homem que se revelara, não na lenda. O tenente imperial Assis Neto, desarmado e furioso, tentava se levantar, mas Pedro, mesmo ferido, o imobilizou com um movimento rápido e certeiro. Naquele instante, o som de cavalos se aproximando em disparada, desta vez de um grupo maior e mais organizado, fez a diferença. Eram os homens de Pedro, farrapos leais que, alertados pelos primeiros tiros, chegavam para dar apoio. Eles invadiram a venda, e a batalha, que parecia sem fim, logo foi contida. Os soldados imperiais restantes, vendo seu líder derrotado e a superioridade numérica dos farrapos, jogaram suas armas ao chão. Assis Neto, com o rosto retorcido de ódio e vergonha, foi amarrado e levado para fora. Seus gritos de vingança se perdendo no barulho. A venda 3 lanças estava salva, mas a destruição era visível. Prateleiras quebradas, mercadorias espalhadas, o chão manchado de pólvora e sangue. Um silêncio pesado se instalou, apenas quebrado pelos gemidos dos feridos e pelo choro aliviado dos clientes. Rosalina ainda estava paralisada, o jarro de água estilhaçado aos seus pés. Seus olhos, que viram a luta e a coragem de Pedro, agora se fixavam nele com uma intensidade dolorosa. Ele estava ali, o estancieiro temido, o general farrapo com a arma na mão e o braço sangrando. Mas era também João, o peão que a havia conquistado com sua quietude e seus gestos gentis. A mágoa pela mentira apertava seu peito, uma ferida inesperada em meio ao alívio. Ela sentiu uma dor aguda como se tivesse levado um golpe. Ele a tinha enganado. Ele a tinha deixado acreditar em uma farsa. Lentamente, ela se aproximou, a voz embargada, os olhos marejados. "Por que, Pedro?" Ela perguntou, a voz mal saindo, o nome dele soando estranho em seus lábios. "Por que essa mentira? Por que me enganou?" Pedro sentiu o peso das palavras dela como um tiro. O olhar de Rosa, tão cheio de dor e desapontamento, era mais cortante que qualquer espada. Ele abaixou a cabeça por um instante, sentindo-se pequeno, vulnerável. O braço ferido doía, mas a dor em seu coração era ainda maior. Ele se aproximou dela, os olhos suplicantes, a voz mais baixa e rouca do que ela jamais ouvira. Eu precisava entender, Rosa. Eu sou Pedro Sesimbra, o estancieiro, o general. Minha fama me precede, e ela é de um homem duro, temido. Eu ouvia os boatos, as lendas, e sentia que ninguém me via de verdade. Ninguém me amava por quem eu era, apenas por minhas terras, minha influência. Eu precisava saber
se eu era capaz de ser amado, de ser visto sem o peso do meu nome. E então você disse que eu te assustava. Aquilo me atingiu como nada antes. Eu precisava entender o porquê. Precisava saber se um homem como eu, com toda a minha fama, podia ser amado por quem realmente era. E você, Rosa, você me fez ver a verdade. Você me fez ver que o homem por trás do estancieiro também merecia ser amado. Eu me apaixonei por você, Rosa. Pelo seu coração, pela sua força, pelos seus sonhos. Rosa ouvia as palavras dele, e a dor inicial começou a se misturar a uma compreensão profunda. Ela viu a vulnerabilidade nos olhos de Pedro, a sinceridade em sua confissão. Ele não era apenas o estancieiro de ferro, era um homem ferido, buscando a verdade, buscando amor. Ela sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, não de raiva, mas de emoção. Eu te temi, Pedro, ela admitiu, a voz embargada. Temi o estancieiro, o general. Mas o João, o peão que me ouvia, que me protegia com seus gestos silenciosos, que me fazia rir e sonhar. Por esse João, eu me apaixonei. A verdade era dolorosa, mas também libertadora. Ela percebeu que aquele disfarce, aquela mentira, havia sido a ponte para que seus corações se encontrassem. Um laço inquebrável, forjado na dor e na revelação, unia os dois. Pedro, com os olhos marejados, estendeu a mão para ela. Rosa não hesitou. Ela se aproximou, sentindo a proximidade dos corpos, a respiração suspensa. E ali, em meio à destruição da venda, com o cheiro de pólvora e a promessa de um novo começo, seus lábios se encontraram. Foi um beijo intenso, cheio de alívio, de paixão e da promessa de um amor que havia nascido na mais improvável das circunstâncias. Pedro a afastou um pouco, o olhar fixo no dela. Esta venda, ela está ferida, Rosa, ele disse, a voz baixa, mas firme. Mas nós vamos reconstruí-la, juntos, e vamos construir nosso futuro sobre a verdade, sobre o que descobrimos aqui. Um futuro onde não haja disfarces, apenas a certeza de quem somos e o amor que nos une. Ele apertou a mão dela, e Rosa sentiu a força de sua promessa, a certeza de um novo caminho. A venda que antes era o lugar de seus sonhos solitários, seria agora o alicerce de um amor verdadeiro, forjado no fogo da guerra e na coragem de ser quem se é. Meses se passaram desde aquele dia de fogo na venda Três Lanças. O pátio, antes um cenário de destruição, agora fervilhava com a alegria da reconstrução. As paredes, antes feridas, erguiam-se mais fortes, as prateleiras, refeitas com madeiras novas, reluziam sob o sol do Pampa. Não era apenas uma venda, era um símbolo de resistência, de recomeço. E no coração de tudo, Rosalina e Pedro Sesimbra, lado a lado, cuidavam de cada detalhe. O relacionamento deles, forjado na mentira e revelado na coragem, havia se consolidado, crescendo como a própria venda, mais forte e verdadeiro a cada dia. Rosa, com seus olhos antes melancólicos, agora via em Pedro não apenas o estancieiro temido, mas o homem de honra que a havia salvado, o líder que, apesar de sua fama de durão, carregava um coração protetor. Ela compreendia agora a complexidade de sua liderança, as decisões difíceis que ele precisava tomar pela causa farrapa e o peso que isso tinha em seus ombros. E Pedro, por sua vez, encontrava na força tranquila de Rosa, em sua inteligência e sua compaixão, a paz que sua vida de guerra raramente lhe permitia. Um salto no tempo trouxe a tão esperada paz de Poncho Verde. A guerra dos farrapos, que por tantos anos sangrou o Rio Grande, finalmente chegava ao fim. O Pampa, exausto mas esperançoso, respirava um ar novo de reconstrução. As divisas antes marcadas pelo sangue agora se abriam para a esperança de um futuro mais sereno. Rosa e Pedro estavam agora na estância do Sesimbra, um lar que ela aprendia a chamar de seu. A casa, antes um lugar de comando e preocupações militares, agora ecoava com risadas e uma nova vida. Rosa estava diferente. Em seu ventre, um pequeno fruto do amor deles crescia, a promessa de uma família feliz que se formava. E seus sonhos, aqueles que ela sussurrara a João,
na escuridão do porão, estavam se realizando. Na biblioteca da estância, um lugar que antes parecia inalcançável, Rosa passava horas a fio, rodeada de livros absorvendo o conhecimento que tanto ansiava. Pedro, com um sorriso gentil, a observava de longe, orgulhoso, sabendo que havia cumprido sua promessa de um futuro onde a verdade seria o alicerce. Certa tarde, sentados na varanda da estância, o sol se pondo no horizonte e pintando o céu de dourado e vermelho, Pedro segurou a mão de Rosa. "Lembra, prenda", ele disse a voz suave, "quando você disse que eu te assustava? Aquelas 3 palavras, elas me fizeram ver que a verdade era mais forte que qualquer aparência." Ele a olhou com carinho. "Você me ensinou, Rosa, que o amor surge quando a gente é verdadeiro. Me fez entender que o homem por trás do estancieiro também merecia ser amado." Rosa se aninhou em seus braços, sentindo o calor do corpo dele. "E você, Pedro?" Ela respondeu, a voz embargada pela emoção. "Me ensinou que a maior coragem não é a de lutar em uma guerra, mas a de ser verdadeiro, consigo e com quem se ama." A venda 3 lanças, reconstruída e próspera, permanecia como um símbolo de seu começo inesperado, o lugar onde o medo deu lugar ao amor forjado na verdade, nas profundezas da alma gaúcha. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.